Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a filosofia medieval e a gente vai começar aqui com um dos grandes pensadores e talvez o mais influente dela, que é São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele vai nascer num reino da Itália, na época medieval. Nessa época, a igreja não, a Europa, estava dividida em vários reinos e o que unia esses diferentes reinos era a religião ser única, né? Então, como a igreja se propagou por toda a Europa, apesar da Europa estar fragmentada, né, dividida em vários reinos, o que unia elas era o pensamento em comum. Então, mais tardar, mais para frente, o filósofo que nasceu na Itália vai estudar na Alemanha, na França, enfim. Ele foi um dos filósofos mais influentes na formação do pensamento da Igreja Católica, nessa época medieval. Por quê? Porque ele foi o filósofo capaz de unificar os pensamentos aristotélicos, né, os pensamentos da filosofia grega, com a fé católica. Quando a Igreja Católica se estabeleceu na Europa, ela começou uma grande e longa perseguição aos pagãos, porque ela tinha essa campanha de converter e gerar pensamentos que remetessem ao cristianismo. Então, o plano deles era converter toda a população europeia e se firmar como a igreja na Europa. Esse segundo tópico aqui, lugares sagrados aos pagãos eram destruídos e ali eram postos igrejas, o que eu quero dizer com isso? Pense o seguinte, na Europa, antes do cristianismo aparecer, existiam várias diferentes religiões. Então, na Grécia você vai ter uma religião, em Roma você vai ter outra religião, nos países nórdicos você vai ter uma religião, enfim. E isso tudo a gente atribui ao paganismo. Então, por exemplo, você cultuava, você é de um país grego e você cultuava uma estátua de Zeus. A Igreja Católica vai chegar lá, vai analisar aquela estátua, vai ver que aquilo não tem valor cristão e o que eles vão fazer? Eles vão derrubar essa estátua, vão colocar uma igreja ali, porque fazendo isso eles vão tanto derrubar a cultura desse povo quanto impor a cultura deles naquele lugar. Então isso foi um instrumento de conversão em massa que eles fizeram por toda a Europa. As pessoas que não se convertiam ao cristianismo, ou que eram contrárias à política da igreja, eles eram penalizados, presos ou até mesmo mortos. Bom, e nessa época a igreja, ela ainda assim era só uma religião. Ela não tinha uma filosofia, uma forma de se pensar muito profunda. E por conta disso a gente vai ter duas correntes filosóficas que vão tentar estudar o pensamento cristão. O primeiro deles vai ser que vão querer utilizar apenas a Bíblia e os outros livros escritos pelos apóstolos, que vão ser os teólogos cristãos. Mas também vai ter outra corrente da igreja que vai querer utilizar os pensamentos da época da Grécia Antiga. E esses vão ser os dialéticos. E qual que é o problema disso? Como eu tinha dito para vocês antes, a igreja estava nessa grande campanha de converter e demonizar todos aqueles que eram os pagãos. E como vocês bem sabem, a Grécia Antiga era pagã, né? Eles não acreditavam em Deus, no Deus cristão, eles acreditavam nos deuses deles. E, bom, a igreja, observando que tinha potencial de se ter uma filosofia nessa época, eles permitiram o estudo de alguns livros dessa época, da Grécia. E bom, São Tomás de Aquino vai pegar esse livro, esses livros da Grécia Antiga, e vai estudar, e ele vai ser a primeira pessoa que vai adaptar esses pensamentos para o pensamento cristão. Nesse livro Suma Teológica, que é praticamente o livro mais importante dele, entre os mais de 60 livros que ele já escreveu, ele vai pegar alguns pontos da filosofia de Aristóteles para dar resposta a alguns questionamentos da filosofia cristã.
Segundo o São Tomás de Aquino, Deus estaria acima da razão e ele só poderia ser explicado através da fé. Só que questionamentos mundanos, né, questionamentos que a gente tem aqui no mundo, sobre o mundo, eles poderiam ser explicados tanto pela fé quanto pela razão, porque, segundo ele, essas duas vertentes levariam ao mesmo fim, que seria Deus. Aí aqui vai ser uma parte meio chatinha. Recomendo que vocês peguem um caderno aí, mas não se preocupem em decorar ou escrever tudo isso, porque no final eu vou explicar como resumir todos esses argumentos com a síntese, né, o resumo da filosofia de São Tomás de Aquino. Bom, o primeiro argumento, ele vai ter origem na física de Aristóteles, e ele crê que tudo é movido por algo, certo? E tudo que eu digo é o universo em si, ou seja, os animais, a história, as coisas da natureza, enfim, tudo é movido por algo. Enquanto que os filósofos gregos, eles atribuíam esse movimento das coisas a eles mesmos, ou até mesmo aos deuses, São Tomás de Aquino vai falar que a primeira coisa que moveu tudo vai ser Deus. E as coisas depois disso podem ser aí a natureza, o homem, enfim. Mas a primeira coisa que gerou tudo, segundo ele, foi Deus. O segundo argumento, que deriva da filosofia da metafísica de Aristóteles, metafísica, se vocês não lembram, que a gente falou nas aulas passadas, é um conceito que explica tudo aquilo que vai além da natureza humana. Ele defende a ideia que se a gente perguntar a causa de qualquer fenômeno no mundo e a gente chegar em uma resposta e dessa resposta a gente perguntar a segunda causa, todos os casos a gente chega em Deus. Não entendeu? Bom, vou tentar explicar com um resumo. Com um resumo não, com um exemplo. Pensa um rio. Um rio, você vai olhar para o rio e se você não tiver muito conhecimento, você vai perguntar, tá, por que que esse rio está se movendo? Aí você vai começar a fazer várias investigações científicas e vai chegar à conclusão que o rio se move por conta da gravidade. Quer dizer, por conta de uma cachoeira. E essa cachoeira, ela move o rio por conta da gravidade. Aí beleza, você vai perguntar, tá, mas por que que a gravidade existe? Aí você vai começar uma série de investigações para descobrir por que que a gravidade existe. Depois que você descobriu isso, você vai perguntar, tá, mas por que que isso acontece? E assim sucessivamente, até o ponto que você não vai encontrar a resposta e, mesmo assim, segundo o filósofo, todas essas respostas podem ser explicadas como algo que Deus criou, porque ele, como no primeiro argumento diz, foi o primeiro motor de tudo. Então tudo deriva de Deus. O terceiro argumento, que é baseado na necessidade, na noção de necessidade e contingência de Aristóteles, acredita que tudo na natureza ele é passageiro e incerto. E por conta disso a gente precisa dar razão a uma coisa que seja eterna. E essa coisa seria Deus. O quarto argumento, que é inspirado na metafísica de Aristóteles, né? Metafísica que eu tinha dito antes, se vocês não lembram, vejam as aulas passadas. Ela analisa que tudo na natureza tem uma qualidade. Quer dizer, as coisas na natureza que têm qualidade tipo, podem ser medidas em dois extremos. Como assim? Tô falando de um jeito meio complexo, mas é bem fácil de entender. Tudo pode ser explicado como belo, feio, bom e ruim, fraco e forte, enfim. Esses conceitos que têm dois sentidos, né? Eles são só explicados, que nem eu tinha dito, em dois sentidos. E por conta disso, São Tomás de Aquino vai querer atribuir um terceiro sentido, que é o sentido da perfeição. Que esse não é encontrado na natureza, mas é, esse conceito de perfeição seria atribuído a Deus. Então seria uma terceira forma de olhar essas coisas.
E o quinto e último argumento, finalmente um par de questão, é, ele, ele fala o seguinte, ó, o quinto argumento pensa que se, como observa Aristóteles, a natureza possui um propósito, e deve haver um sentido para toda a criação. Caso contrário, o universo não tenderia para o mesmo fim ou resultado. A causa inteligente do universo é Deus. O que quer dizer? Que mesmo que a gente analisando as coisas, é, a gente não encontre sentido ou um propósito racional para as coisas, tudo isso vai ter o mesmo fim ou o mesmo resultado porque as coisas criadas, as coisas foram criadas por Deus, segundo o Aristóteles. Então, tudo que não apresenta sentido não quer dizer que ele não tenha sentido em si, porque esse sentido foi criado por Deus e, como diz aqui, ele é a causa inteligente de todo esse universo. Esse aqui é o quinto argumento é mais complicadinho de entender. Mas, enfim, resumindo, pessoal, esses cinco argumentos, o que eles querem dizer? O São Tomás de Aquino juntou o pensamento de Aristóteles com a fé cristã e o que ele quis dizer é que tudo pode ser explicado através do Deus. Todos esses questionamentos, mesmo que não pareçam ter sentido, não pareçam ter um propósito, ele quer dizer que tudo isso foi gerado por Deus e o valor deles é atribuído a Deus. Bom, e como que São Tomás de Aquino e a filosofia dele impactaram o mundo? Pelo menos não o mundo, né, mas a igreja e a Europa em si. Ele vai influenciar vários pensadores que vão vir depois dele, como René Descartes, que a gente vai estudar na parte de filosofia renascentista ou contemporânea, se eu não me engano. E, agora falando mais de história mesmo, ele também vai ser, quando tiver, não sei se vocês já chegaram estudando na história, a reforma e a contra-reforma, né, que a igreja vai se separar em católica e protestante, o ensinamento dele vai ser utilizado pela igreja católica para reformar, para ser a contra-reforma deles. Ou seja, a igreja vai se separar em duas, né? E a igreja católica, para não sair mal, o que ela vai fazer? Ela vai se reformular um pouco também e vai utilizar alguns livros, né, para definir a sua filosofia. E um desses livros vai ser a Suma Teológica, que foi escrito por São Tomás de Aquino. Mesmo que foi, acho que 200 anos depois da morte dele, por volta disso. Bom, pessoal, hoje foi bem textual, mas não se preocupem com toda essa questão de informação e o que ele quis dizer com tudo isso. Entendam que o que ele quis propor no geral é que todas essas respostas que na Idade Média a gente não encontrava, devido à falta desses questionamentos que a igreja não permitia, podem ser explicados por Deus. Bom, na próxima aula a gente vai começar a filosofia renascentista. É, e eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, questionem lá no grupo ou até mesmo no Classroom. E tchau, tchau, pessoal.